Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 16. Livro de João 16, versos 33. Jesus dá uma palavra de alívio, para a igreja, os seus discípulos principalmente. Depois que ele fala anuncia as aflições, ele também diz para ter bom ânimo, e no capítulo 17 ele faz a oração sacerdotal de Jesus, que ele ora pela igreja, pelos apóstolos, pelo povo dele e por aqueles que um dia iam crer nele. Ele termina, no capítulo 17. Depois ele vai, no capítulo 18, ele vai para o Getsêmani. Então ele diz o seguinte, no verso 33: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga comigo: Senhor Jesus, o Senhor venceu o mundo, eu também venci contigo. O Senhor morreu, eu também morri. O Senhor ressuscitou, eu também ressuscitei. Obrigado, meu Deus, pela tua cobertura sobre a minha vida. Diga: nem o mal, nem praga nenhuma vai me alcançar, porque eu estou livre de toda maldição. Diga: eu peço ao Senhor que esta palavra entre na minha mente e transforme a minha mente. Eu peço ao Senhor que os ouvintes das rádios sejam tocados pelo poder do Evangelho. Liberta esses ouvidos para a glória de Deus. E o povo de Jesus diz amém, amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Igreja de Deus, filhinhos da luz, santificados em Cristo, chamados todos para serem santos, separados por Deus. Nós vamos encerrar, não terminar, vamos encerrar essa parte dentro desse tema, porque nós estamos desde janeiro, não sei se você recorda, já estamos no 4º mês, tratando das palavras de Jesus. Quem sabe disso? Que nós estamos desde janeiro, começamos uma maratona, e eu peço ajuda a vocês. Se vocês tiverem lido na Bíblia alguma coisa que Jesus falou e vocês não entenderam, pastor, eu queria saber sobre isso que Jesus falou. Há pecado que não é para perdoar. Eu queria entender. Eu vou trazer o estudo sobre isso. Assuntos que você leu e você ficou em dúvida, que você ouviu alguma coisa diferente e ainda a tua mente não acessou totalmente aquilo que diz a palavra. Então, manda para mim o tema, aonde está o versículo que o pastor vai trazer, porque até o meio, talvez até o meio do ano, talvez, não sei, Deus o que sabe, pode ser que semana que vem mude tudo, eu vou estar tratando das palavras que saíram da boca de Jesus, tá bom? Então, se você tem algum tema, alguma mensagem que te provoque dúvidas, que te deixe com uma interrogação, não fique com interrogação. Aqui você vai encontrar descanso para a tua alma. Você não pode chegar aqui ter dúvida de alguma coisa, você tem que não ter dúvida nenhuma. Paulo falou: eu tenho certeza. Paulo não tinha dúvida, ele tinha certeza. Então, só mandar para mim, manda pelo WhatsApp, que nós vamos estudar em nome do Senhor. No mundo passais aflições. Irmã querida, põe ali, aflições, sinônimos de aflições e o que significa, porque nós vamos terminar lembrando, o que quer dizer aflições. Eu achei aqui, deixa eu ver, achou lá.
aflições, um estado de intenso sofrimento. Você sabe, segundo os doutores, né, os especialistas, os psiquiatras, os psicólogos, dizem que esse estado de intenso de sofrimento, essas preocupações que nós temos com algumas situações, 90% dessas preocupações não dão em nada. Nós que ficamos agitados. Então, essa tal da aflição, não são aflição, são aflições. Se você ler no versículo, ele diz que são aflições. Então, são aflições internas. Nós estudamos esta manhã, Paulo falou que ele não tinha sossego interno, quem lembra? Interno e externo. Então, as coisas incomodavam ele por dentro e as coisas incomodavam ele por fora. Então, quando ele fala sobre aflições, quer dizer, um intenso sofrimento, angústia, ansiedade. O que quer dizer isso? Aflições, ele falou, no mundo, o mundo não quer dizer na terra. Quando ele fala, quem é que provoca e gera aflição em nós? Se não é alguém. É ou não é? Aflição com o filho, aflição com o marido, aflição com a mãe, aflição com filhos, aflição com o vizinho. Quem são? São pessoas. São essas as pessoas que o próprio Cristo falou, no mundo as pessoas vão fazer vocês sofrerem aflições, ou seja, vão provocar em vocês ansiedade, vão provocar em vocês preocupação ou tristeza, representa uma agonia física. Nós estudamos sobre esta agonia física, né? Há pessoas que têm problema, nós temos aqui, cadê a irmã? Ali, tem problema com anemia, não é, irmã? Tem problema com anemia, está se tratando, né, ainda? Ela se sentia fraca, não é que ela não estava fraca espiritualmente, a fraqueza dela era uma fraqueza física, patológica. Então ela está tratando, as forças voltaram. Ela até falou, já estou ganhando um dinheirinho extra, sou aposentada, mas já estou ganhando um dinheirinho extra. Então quer dizer, as forças voltaram, nem forças para nada. Ela ficava aqui numa atividade, ajudava aqui na limpeza e tal, de repente, a minha esposa também passou por um período assim, de perder as forças e ficar sem força, e minha esposa é braba, e ela zerou, ela foi ao médico, estava faltando vitaminas, repôs a vitamina, logo veio a saúde, a energia voltou, está aí com a energia 100%. Então, acontece isso aqui, agonia física ou moral, muitas vezes causada por dificuldades, desassossego ou medo de algo errado acontecer. Sinônimos, põe para mim, irmão. Sinônimos de aflição: angústia, agonia, ansiedade, aperto, tensão, cisma, desconfiança, perturbação, tribulação, tortura, tormento, martírio, angústia, aperto, ansiedade. Então, tudo isto, Jesus falou que nós iríamos passar. Jesus falou que nós iríamos ter isto na vida. Então, quando vem estas coisas, você tem que dar glórias a Deus. As pessoas ficam todo mundo assustado. Olha como é que está a situação. Irmão, você tem que dar glórias a Deus, que a gente está acreditando num livro que não está falhando. Tudo que está nesse livro aqui está acontecendo. Então as pessoas estão preocupadas irmão, glórias a Deus, que está acontecendo o que está escrito. Não tem nada fugindo do que está escrito. O que está escrito vai acontecer. Pode demorar 1 ano. A vinda de Jesus à terra demorou 720 anos. Depois da profecia de Isaías 53 fala sobre isso. Após essa profecia, demorou 720 anos. E ele até perguntou, quem é que vai crer nesta pregação? Não é assim que ele começa a palavra? Quem vai crer nessa pregação? Ele começou a anunciar a vinda de Jesus. Ele morreu e não viu a vinda de Jesus, mas ele anunciou e ele não veio.
Veio ou não veio? Veio. Então, tudo que está acontecendo na terra faz parte do testamento, do que está escrito aqui na palavra do Senhor. Então, o que é? Mas ele fala algo maravilhoso que é ânimo. Põe lá, irmã. Ânimo. Tenha ânimo, bom ânimo. Ânimo, o que é ânimo? Coragem. Tenha força. Olha lá. Significado de ânimo. Ânimo significa tenha coragem. Às vezes nós ficamos acovardados. Pastor, isso deve ser um demônio que entra na gente de vez em quando. Não é. Então esse demônio entrou em Paulo, entrou em Elias, entrou em Davi, entrou em Jeremias, entrou nos profetas. Então não é porque nós somos seres humanos. Por sermos seres humanos, nós temos essas situações que ocorrem com a gente, que dá vontade de se esconder. Elias se meteu lá, se escondeu depois de ter um cansaço de uma batalha contra 450 profetas de Baal. Ele ficou com medo, ele ficou sem ânimo, ele ficou sem forças. A primeira coisa que Deus fez com ele, mandou alguém levar um alimento. Ele foi, comeu, porque não adianta você estar cheio de Deus, sabe, sem comer, fraco, sabe, desgastado, anêmico, faltando vitamina D, vitamina C, vitamina D, vitamina E, sabe, B12, faltando no corpo, o teu corpo fica estático, sem poder mover. Então, o que é bom ânimo? Tenha coragem, tenha fé, tenha esperança, tenha firmeza de alma. Alma, quando você ouvir essa palavra alma, é a tua mente. Tenha firmeza, não seja como uma onda do mar que é agitada, não seja como uma nuvem sem água, que qualquer ventinho carrega ela. Você vê uma nuvem, eu conheço nuvem quando está com chuva, com água, quando está sem água, né? Olha aí aquela nuvem, aquela ali é só nuvem, o vento vai bater, vai jogar lá para longe, já. A nuvem pesada tem que ser um vento muito forte para poder tirar ela do local. Mas a nuvem sem água, se você subir e assoprar, ela vai-se embora. Então tem gente assim, parece uma nuvem, qualquer coisa desmonta. As tribulações, você tem que viver sabendo que você vai viver isto. Ou é na família, ou é no casamento, ou é na igreja, ou é no trabalho, na amizade. Irmão, o mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, você não é perfeito, não existe ninguém perfeito. Nós decepcionamos pessoas e pessoas nos decepcionam. Então a gente tem que aprender a não deixar essas decepções. Hoje nós estávamos conversando ali na porta, estava falando de um abençoado que conviveu aqui com a gente, que 4 vezes eu dei oportunidade para ele, 4 vezes esse abençoado me fez mal, 4 vezes. Ele veio como pastor, recebi, na primeira vez veio, ajudei, paguei conta, ajudei ele, tirei ele do buraco de dívida, saiu, me traiu, voltou. Então, são coisas que acontecem na nossa vida, que vêm como aflições. Quando você acredita, quando que eu pensava que o irmão que tocava teclado ia me abandonar? Nunca eu pensava que ele iria virar as costas para mim, nunca pensava que eu ia viver isso, nunca pensava tanto que eu não pensava que eu não tinha senha de nada aqui na igreja, nada eu sabia de senha. Então quando acontecem essas coisas, você fica, sabe, para baixo. Eu passei um tempo chorando, sabe, tentando me erguer, pensando, meu Deus, por que isto? Aí eu vou para a palavra, aflições. Eu falei esta manhã, eu e minha esposa estamos vivendo esse tempo aqui, um tempo de aflições profunda, mas tem uma palavra que Jesus falou, tende bom ânimo. Então ele manda a gente ter coragem, diga assim, coragem, tenha coragem. Você, lá em Josué capítulo 1, versos 9, põe ali para mim, irmã, Josué 1, 9, olha lá, livro de Josué, voltou, né? Consertou, irmã? Isso é uma bênção. Não te mandei eu ser forte e corajoso,
não tenha medo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Sabe como é que estava? Sabe por que ele ficou assim? Porque ele foi substituir o líder, o grande líder Moisés. Eu falo, irmã, sobe ali para orar. Que medo, irmão, que dá. A irmã está com a cara coradinha, o irmão está com a cara coradinha. Eu falo, sobe ali. Parece que o sangue some da cara. Sabe? O medo. Então Josué também teve medo de assumir uma função de não ser capaz de executar. Se Deus chamou, Deus honra. Se Deus chamou, Deus usa. Deus usa, irmão. Nós temos que deixar Deus usar a nossa vida, sabe? Ele não usa os preparados, Ele prepara as pessoas para serem usadas por Ele, irmão. Então Ele vai se preparar para isso. Então Josué ficou com medo, e ele foi, põe lá no começo, irmã, por favor. Não te mandei eu ser forte. Diz que Josué foi um guerreiro, pelejou muitas guerras, batalhou muitas guerras, e Deus tinha dado a ele a missão de entrar na terra prometida. Ele ia entrar na terra prometida. Aí a pessoa fala, por que Moisés não entrou na terra prometida? Deus não chamou Moisés para entrar na terra prometida. Deus chamou Moisés para libertar o povo de lá do cativeiro. Nunca fez promessa para Moisés que ele iria entrar na terra prometida. Então Deus usou esse homem aqui para entrar. Então esse homem ficou com medo. Ele ficou temeroso. Se eu não conseguir atender a expectativa do povo, você vê, hoje as igrejas grandes, né? Parece até Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III, então, quantos Dom Pedros vierem? O que eu quero dizer? O pastor fica velho, morre, o filho assume. O filho fica velho, morre, o neto assume. Então fica assim, a igreja fica de mão em mão só da família. Você vê que Josué não era parente, não era irmão. Quem era irmão? Quem era irmão de Moisés? Arão. E por que Deus não escolheu Arão? Porque Arão era frouxo. Deus não escolhe frouxo. Por que Arão era frouxo? Porque quando Moisés subiu, deixou o povo na mão de Arão, o que Arão fez? O povo gritou, Arão, tá bom, o povo está gritando, faça a vontade do povo. O pastor não tem que fazer a vontade do povo, o pastor tem que fazer a vontade de Deus. O pastor não tem que pregar o que o povo quer, o pastor tem que pregar o que Deus manda pregar. Você entende, Emerson? Então Moisés podia ter colocado Arão, mas não era Moisés que escolhia o seu sucessor. Quem escolhe o sucessor é quem colocou. É quem colocou. Então, Josué estava desanimado. Nós lemos também em Atos 18, 9 e 10, só para fazer uma lembrança, né, para a gente poder encerrar. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse. O que ele disse? Não tenha medo. Essa palavra não temas, não tenha medo. Pelo contrário, fala e não te cales. Toda cidade que esse homem entrava, Paulo, este homem recebia pedrada, tapa na cara, chute na costela, xingamento, peste. O cara era ofendido de todos os nomes. Tanto que o colega dele, o parceiro dele chamado João Marcos, desistiu de andar com ele. Desistiu de caminhar com ele, porque toda cidade que ele ia, pedrada na cara, e João Marcos levava também as pedradas. Mesmo ele sendo forte, ele fugiu. Então aqui Paulo está sendo animado. Não temas, pelo contrário, não te cales. 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aí a pergunta é esta: ele não apanhou na cidade? Mesmo que, quando ele fala assim, ninguém ousará te fazer mal. Esse mal aqui é matar. Então quando a gente pensa assim, então Paulo não sofreu nada. Sofreu muito aqui nessa cidade. O mal aqui quer dizer, ninguém vai te matar. Você pode ter prejuízos, mas a palavra vai ser pregada. Então,
esse ter medo é uma questão humana. É o medo que nos mantém vivo. Se nós não tivermos medo, a gente vai fazer besteira e vai acabar morrendo. Então, lá em Atos 23:11, Paulo também recebeu outra impulso, né? Na noite seguinte, olha como é que Deus falava com o apóstolo Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, olha isto, irmão. Olha a mensagem que nós colocamos como sendo base da obra de Deus, do Evangelho, das sãs doutrinas, era desse homem aqui, que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A mente de Paulo estava pensando: eles vão me matar aqui em Jerusalém. É pancada para todos os lados, é perseguição. E ele estava desanimado. Quem é que nos desanima, irmão? Aonde chega, pedra. Aonde chega, ataque. Aonde chega, não tem espaço. O cara desanima, o cara é um ser humano. Mesmo Cristo tendo aparecido para ele, diz que o Cristo apareceu do lado dele. Não foi a voz. Lá em Atos 9 foi uma voz. Ele já estava com tanta intimidade com esse Cristo, que ele se manifestava na frente de Paulo, para dizer: Paulo, se eu mandar um anjo, você vai até ficar com medo, mas eu mesmo estou aqui te dizendo, não tenha medo, eu estou do teu lado, eu estou com você. Amém? Então, a realidade das aflições. Então, aflições para nós, que é povo de Deus, não só para nós, espírita, católico, sem religião, ateu, judeu, fariseu, qualquer ser humano que você entender como gente, você pode acreditar, esse tem aflições. Mas a diferença deles para nós, que a gente temos a paz daquele que nos deixou a paz. Ele falou, olha o que está escrito aqui, João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Ele faz uma separação do povo dele do mundo. Não olhe para o mundo, não olhe para as situações, não olhe para aquilo que você está vendo, não meça a tua sorte por aquilo que você está vendo, creia. Não estou vendo nada, é isto, não veja nada, é melhor você não ver nada do que você ver bobagem. Quando a gente não vê nada, é melhor do que você começar a ver bobagem, ver besteira. Então aqui, ó, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então a paz não é no que o governador diz, nem tem governador no nosso estado, né? Não é, não sabe, no que o homem, na mudança de governo, não, nós carregamos essa paz. Nós carregamos, essa paz está em nós, é Cristo em nós, é a esperança de glória, é a esperança de uma vida futura, que no mundo, aflições. Então eu só vou, eu já falei até aqui, gente que diz para mim, eu só vou voltar para a igreja quando melhorar essa parte, olha, quando eu parar de passar por isso, sabe quando vai voltar? Nunca, porque no mundo tereis aflições, tereis ansiedade, tereis aperto, tereis agonia, tereis martírio, angústia, tormento, tribulação, tortura. No mundo nós teremos isso. Quem é que falou isto? Nosso mestre. O mesmo que falou que as minhas ovelhas das minhas mãos ninguém tira. Crê nisto? O mesmo que falou que o diabo não pode tocar em você. Você crê nisto? O mesmo que te predestinou desde antes da fundação do mundo, tu crê nisto? Ele também disse que no mundo vocês terão aflições. Então a gente vai acreditar em quê? Em tudo o que ele disse. Como é que eu me comporto, pastor? Bom ânimo. Diga, bom ânimo. Aonde eu vou buscar bom ânimo? Eu ligo a televisão, só desgraça. Ligo lá na programação, só desgraça.
Vou escutar uma música, só música ruim. Aonde que eu vou arrumar para me ter bom ânimo? A palavra. Leia a Bíblia, ouça o Evangelho. Medite em cada palavra que você ouvir. Espere pela palavra, espere que o Senhor, Ele está agindo. O nosso Deus está agindo. Diga glória a Deus. Então, já sabemos que a realidade das aflições. No mundo, tereis aflições. Então, as aflições para nós é uma realidade. Amém? Estou casado, pastor, há 10 anos, e meu marido foi embora. Quem esperava por isso? Aflições. Ai, meu filho tomou um tiro e morreu. Quem esperava por isso? Aflições. Estou no trabalho, já falta 3 anos para me aposentar, para me ganhar esse salário, me mandaram embora. Aflições. 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 Bateu o carro. Aflições. Vizinho perturbando. Aflições. Traficante enchendo a paciência. Aflições. Então tudo isto faz parte. As lutas são inevitáveis. Ah, eu vou morar na roça. Tu vai ficar irritado com o boi. O boi vai começar todo dia. Tinha um irmão aqui, que ele ficava irritado com o passarinho que ficava cantando. Oh, pastor, todo dia o passarinho lá fica cantando. O cara irritava com o passarinho. Você vê como a gente procura coisa para nos irritar. Então, as lutas são inevitáveis. Jesus não prometeu a ausência de problemas, mas alertou que eles viriam. Então, tudo que vem, você vem e fala assim, glórias a Deus. Eu não estou gostando, mas glórias a Deus, porque Ele falou que viria. Como é que eu vou reagir? Bom ânimo. O que eu tenho que fazer? O que é bom ânimo? Coragem. Eu tenho que ter coragem para enfrentar um divórcio. Eu tenho que ter coragem para enfrentar uma traição. Eu tenho que ter coragem para enfrentar um abandono. Quantas pessoas que perdem a empresa, falham, não tem coragem mais para se levantar, dar um tiro na cabeça, se mata a mulher, mata os filhos, depois se mata. Você vê todos os dias, você vê isto. O casamento acabou, o relacionamento acabou, nem comigo, nem com ninguém, vai lá e pá, mata a pessoa. Acabou. Tudo pode acabar. Se restar você, comece. Você entende? Acabou tudo. Acabou tudo, o que restou? Eu. Então comece com você. Você é um bom começo. A diversidade de lutas, aflições, é no plural. São desafios, são aflições físicas. Está tão bem, de repente uma dor de barriga. Parece uma dor de barriga, né? Parece alguma coisa, um mal-estar. Aí quando você vai fazer uma apuração, médico, caramba, está um tumor. Meu Deus, um tumor, é um maligno. Olha isto, irmão. Pastor, mas é possível um crente? Claro, é gente. É gente. O profeta Eli morreu gordo, cheio de açúcar no sangue, desse tamanho. Parece uma tartaruga quando bota ela de costas, não consegue virar. O cara morreu gordo, sabe? Estava na cadeirinha lá, teu filho morreu, meu filho morreu, pum, virou a cadeira, bateu o pescoço, quebrou e morreu. Então você vê, não é porque você é cristão que você não vai ter problema no físico, nas tuas emoções. Tem que tratar a nossa mente tem que ser tratada, todos os dias você tem que tratar a mente, todos os dias você tem que tratar o teu lado espiritual, todos os dias você tem que cuidar do teu corpo físico, fazer exercícios. Então, as provações, elas servem para fortalecer a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. O que mais aproxima as pessoas de Deus é quando elas escutam uma notícia ruim. Aí elas garram, irmão. Não precisa você esperar uma notícia ruim para se agarrar com Deus. Se agarre logo. Pastor, o senhor está dizendo que pode vir? Eu não estou dizendo nada, quem diz é a Bíblia. Ele diz que no mundo você vai ter o quê? Então eu tenho que estar preparado para as aflições. Eu tenho que estar preparado para tudo. Eu sempre, a minha mente ela é preparada para tudo. Já prepara a minha mente para qualquer coisa. Sabe? O que você imaginar,
que vai acontecer comigo, com a mãe, com mulher, com filhos, se acontecer isso, já está tudo aqui. Eu aprendi isto pescando, que eu não sei nadar. Aí eu boto o colete, eu não sei nem como cair na água, como ficar, do jeito que eu não sei nadar, acho que é eu ficar de cabeça para baixo e perna para cima e morrer com o colete, não conseguir desvirar. Então eu fico pensando, sabe, o que eu vou fazer se acontecer? Então já tenho já o escape, eu não vou ser pego de surpresa em nada. Você está casado, você não casa para separar. E se acontecer? Eu vou acabar com a minha vida? Eu vou acabar com a vida dela? O que é que eu vou fazer? Então eu tenho que estar, não é que eu fique pensando nisso, mas se no mundo eu vou ter aflições, sei lá, que tipo de aflições eu vou viver? Tem gente que perdeu filhos. O projeto de Deus é que os filhos enterrem os pais. Hoje, os pais estão enterrando seus filhos. Como fica uma mente que perde um filho? Um bebê, uma criança? Como fica? Como que vai se refazer? Deus que me livre. Claro, Deus que nos livre. Mas nós estamos livres? Não estamos livres, porque nós estamos aonde? No mundo. E no mundo nós teremos o quê? Aflições. Então, as provações nos servem para nos fortalecer a nossa fé. E o mandamento de Deus, ele citou aqui um mandamento nessa palavra. Coragem. Tem bom ânimo. Tenha coragem. Acredite. Eu não mudei. Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Se você põe para Ele, deixa Ele. Deixa-o. Uma ordem. Esse mandamento é uma ordem, não é uma sugestão. Ele não diz, tenha coragem, se quiser. Não, ou você tem coragem, ou você morre. Ou você tem coragem, ou você fica na caverna. Ou você tem coragem. Você sabe que o grande exército de Davi saiu de dentro de uma caverna? Quem sabe disso? Quando Davi se escondeu na caverna, tinha um monte de borra-bota lá dentro. Um monte de gente perdedora, medrosa, que se acovardou, que perdeu alguma coisa e não teve mais coragem. Então se escondeu. Davi se escondeu. Está lá escondido. Aí entra Davi também se escondendo. E ali Davi conversou. E dali de dentro saiu o maior exército de Israel. Ali, daqueles covardes ali, alguém com coragem, Deus animou Davi, e Davi animou a turma lá. Então Deus te anima quando você vem aqui, e você sai daqui e anima outras pessoas. Amém? Então, é uma ordem, não é uma sugestão. Ele diz, tem bom ânimo, é um imperativo divino. Jesus ordena que não deixemos o coração se perturbar. Jesus falou, não vos turbe o vosso coração. Olha lá, João 14, versos 1, põe ali, irmão. João 14, 1, olha o que diz. Não se turbe. Às vezes nós deixamos o nosso coração turbado. Meu Deus, será? Em Deus não tem será. Deus é. Deus é, Deus é. Ele é o que? Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é quem opera tudo em todos. É Ele quem faz milagre. É Ele que ressuscita mortos. É Ele quem tira câncer. É Ele quem tira tumor. É Ele quem aproxima pessoas da outra. É Ele quem abre. É Ele quem fecha. É Ele quem dá. É Ele quem tira. É Ele que honra. É Ele que deu a vida. É o único que pode tirar a vida. Diga glórias a Deus, igreja do Senhor. Glórias a Deus. Está lá. Não se turbe o vosso coração. Como eu não vou me turbar, pastor? A resposta está, credes em quem? Crede em Deus. Credes também em mim. Olha o que ele vai dizer para a igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele está ajudando os seus filhos a se manter em paz.
Ele está dizendo, tem bom ânimo, vocês estão aqui perdidos aqui, no mundo, é aflição, mas tem um lugar, que eu vou chamar neste momento, da casa de meu pai. Eu vou usar Paulo, ele vai chamar de pátria celestial, de céu, de terceiro céu, que é a mesma coisa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, fica calmo, fica tranquilo, fica firme, descanse. Qual é a fonte que nos mexe? É alegria. Olha o que ele disse lá em João: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Paz em mim no mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Coloca-se alegria. Pastor, mas é muito difícil, estou passando uma luta. Cara, como é que eu vou ficar? Irmã, você não está alegre por causa das situações, você está alegre porque o que ele falou que você iria viver, aflições, você está vivendo. Quer dizer que tudo ele tem o controle sobre tua vida. Não tem nada que aconteça com um desses pequeninos que ele não saiba. Ele disse, e juntamente com a luta, eu vou prover o escape. Diga amém, igreja do Senhor. Então o foco é você ter bom ânimo. Significa manter o foco em Cristo. De Pedro, Senhor, é um fantasma. Não, sou eu. Eu quem? Jesus. Ah, é o Senhor? Então se é o Senhor, faça que eu vou até aí com o Senhor andando nas águas também. Vem. Enquanto ele estava olhando o foco, ele caminha. A gente começa a afundar quando a gente começa a ver os ventos, a notícia. Olha, mas vai mudar o governo. Pronto, isso já abala. O governo da terra pode mudar 1 milhão de vezes. O governo que gera a igreja, ele não muda, irmão. Ele é fiel. Diga glória a Deus, irmão. Diga glória a Deus, por favor. Diga glória a Deus. Então, tem bom ânimo. Mantenha o foco em Cristo. Não apenas, não fique olhando a tempestade. Irmão, quando eu vou pescar, você não sabe a agonia. Sábado ele vai pescar. Cadê o irmão? Sábado ele vai no mar. Aí vem aquela, meu Deus, quando eu vejo aquelas ondas, que eu já passei muito sufoco, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Daqui a pouco eu olho para cima, esqueço as ondas, meu coração se acalma. Eu olho para baixo, eu olho para... Então eu faço assim, ó. Quando você olhar para a terra, ver está tudo errado, olha para cima. Por que olhar para cima? Porque o nosso socorro vem de cima, não vem de baixo. A gente fica olhando para baixo. Ah, como é que fica o duro? O duro aqui não tem dinheiro, ó. Não trabalha não, né, irmão? Vai ver se cai dinheiro, né? Então, tem que ter paz no meio da guerra. A paz de Cristo não é uma ausência de conflitos, mas a serenidade divina que excede todo o entendimento. Então, eu tenho paz. Olha, está tudo bem com a tua vida? Irmãos, eu tenho vivido agora, nesse exato momento, lá no meu quintal. Eu estava saindo, estava entrando uma senhora no quintal do lado, né? O senhor mora no 138, vai ao 138. Fulana de tal. Eu falei, aqui do lado. Quem é a senhora? Falou o nome dela. Só que é o quê? Não, vai ter um negócio aí hoje. Aí, vai ter um negócio. Aí abriu o portão para ela. Deixa ela entrar. Então é assim. É uma luta. Uma luta, sabe? Anjos trabalhando. Então eu sei, eu já estou tranquilo, porque eu sei que os anjos estão fazendo o trabalho dele. Então, quando você sabe em quem você tem crido, você navega. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta. A certeza da vitória. Eu tenho a certeza da vitória. Você tem? Como é que nós temos? Finalzinho do versículo. Não, irmão, lá, aqui. Vamos ler comigo. Eu venci o mundo. A certeza da nossa vitória é essa.
Ele venceu o mundo. Ele venceu para ele, ou ele venceu para nós? Ele venceu por nós, porque ele é vencedor, ele não perde para ninguém, o diabo não luta. A gente fala assim, caia por terra os inimigos de Deus. Deus não tem inimigo. Quem é besta de ser inimigo de Deus, irmão? Isso é uma besteira que a gente fala às vezes. Deus não tem inimigo. Quem ousará ser inimigo de Deus? Quem tem inimigo, sabe quem é? Somos nós. Nós temos muitos adversários. Então, nossa vitória é o reflexo da vitória dele. Terminamos com Efésios, capítulo 1, Efésios 1, versos 20 ao versos 23. Já lemos isso aqui muitas vezes. Diz assim, Efésios 1, 20 ao 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o, está falando Deus, ressuscitou Jesus, dentre os mortos, fazendo, olha só, Deus fez isso, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, no que nós estamos vivendo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e fez o quê? Fez o quê, irmão? A igreja está por aqui hoje? Deu a quem? Deu o quê? Esse poder. O poder está na igreja. Diz que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, ele se tornou cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, ele venceu. Quem ele venceu? Verso 21. Principado, potestade, poder, domínio, e ele venceu todo nome. Então não tem nome, não tem câncer, não tem tumor, não tem AIDS, não tem demônio, não tem nome de demônio. Ele venceu e deu à igreja, e a igreja também vence isto. Não, pastor, não é bem assim, é do jeitinho que está aqui. Não é do jeito que você pensa, nem do jeito que eu penso, é do jeitinho que está aqui. Ele deu a você. Amém? Você recebe? Diga, eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Porque eu tenho o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo tem o poder de Deus. Assim seja. Assim diz o Senhor.